E agora a gente começa a falar sobre bicicletas elétricas, viu? A maior frequência de circulação de bicicletas elétricas nas cidades, os órgãos de fiscalização do trânsito vêm alertando sobre o seu uso, viu? Tem regras, gente, sobre trânsito, circulação em via pública, as diferenças também entre bicicletas elétricas, ciclomotores, quais são os equipamentos necessários, né, de mobilidade individual. E não só sobre isso, que a gente começa a falar agora também, sobre como você se proteger de não ser alvo de furto e roubo. Esse debate, gente, eu tenho 2 convidados para esse debate. Givaldo Vieira, ele é diretor-geral do Detran, aqui no Espírito Santo, e também o tenente Lucas Gabriel Lourenço, que é o chefe de comunicação do Batalhão de Trânsito. As perguntas estão abertas na nossa caixinha, podem mandar, inclusive já chegaram, né? 992994297, o assunto agora é bicicleta elétrica. Givaldo, bom dia. Lucas, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Bom dia, Lucas. Obrigada Bom dia, pela participação Givaldo. de Bom dia. vocês. E eu queria começar essa nossa conversa aqui com quem puder me explicar de forma geral o que prevê a legislação de trânsito hoje em relação a bicicletas. Givaldo? Elétricas, Sim. né? As bicicletas elétricas. Isso. Bom, as bicicletas elétricas, elas não podem sair de fábrica com velocidade acima de 32 km por hora e potência do motor até 1000. Deve ter um sistema de garantia de funcionamento do motor quando o condutor pedala, e deveria vir sem acelerador, mas muitas têm acelerador, e isso não tem sido a questão mais relevante, né? Mas principalmente a limitação de velocidade, Fernanda. A bicicleta elétrica não pode passar de 32 km por hora. Mas eu não entendi a questão do acelerador. Com o acelerador ela passa disso? Não, porque essa bicicleta, ela dependeria do acionamento do pedal para que o motor estivesse funcionando. Essa é a lógica, certo? Aham. Então, quando ela tem um acelerador, isso interfere um pouco nessa sistemática. Então, digamos, estaria extrapolando um pouco a normativa. Mas a gente acha que a questão fundamental aqui é a limitação de velocidade. Entendido. Tá? Não pode ultrapassar 32 km por hora. Tá, 32 km por hora, é isso? Isso, e tem que depender do acionamento do pedal para que o motor elétrico funcione com a bicicleta. Entendido. E se alimente, né? Isso. Lucas, o microfone está aberto para você também, tá? Ah, sim. Tudo bem, Fernando. Então, como o Givaldo explicou muito bem, é exatamente isso. A bicicleta elétrica, o quê? Ela vai utilizar como o motor dela, né, seria o próprio ser humano. Né? Seria um veículo de propulsão humana. Então, ela necessita dos pedais, o pedal precisa ser acionado e ela pode ter, no caso da bicicleta elétrica, ela tem um motor auxiliar com uma potência máxima de 1000 watts, que vai atingir uma velocidade máxima de até 32 km por hora, igual o Givaldo explicou. Então, é exatamente isso. Na realidade, a pessoa ela precisa pedalar, tá bom? Só que ela vai ter um esforço um pouco menor para poder conduzir esse veículo. Aí, acima disso, aí ela já não vai ser mais bicicleta elétrica, ela vai ser um outro tipo de veículo que não uma bicicleta. Que é o ciclomotor, Givaldo? Aí, se está acima dos 32 km por hora, já passa a ser considerado ciclomotor. Tem exigências distintas, né? Entre esses dois veículos. Vocês encontram o ciclomotor, dificuldade? por exemplo, Pois não. O ciclomotor, por exemplo, ele tem que ter o registro do veículo, né? Emplacamento, licenciamento, tem que ter habilitação. Então, muda completamente de figura. Aham. Que eu acho que é uma das diferenças, né, que a gente precisa sempre explicar aqui. No caso de bicicleta, por exemplo, elétrica, ela precisa ser emplacada? A bicicleta elétrica não precisa ser emplacada. Aham. Agora, o ciclomotor, que é esse veículo que ultrapassa os 32 km por hora, ele precisa ser emplacado. Isso aí. Além disso, ele vai ter as exigências muito parecidas com a motocicleta. Aham. Ele vai ter
Retrovisores já exigidos da bicicleta, mas vai ter que ter farol dianteiro, né, lanterna na cor vermelha, velocímetro, buzina, enfim. E neste caso vai ter que o capacete vai ser obrigatório. No caso da bicicleta, a gente recomenda muito que se utilize, mas não é obrigatório. Ciclomotor, capacete obrigatório, e tem que ser uma pessoa habilitada. A categoria se chama ACC, que seria específica para ciclomotores, ou A, que é para motocicleta. Geralmente, Fernando, as pessoas fazem logo a categoria A de motocicleta, porque a formação é muito parecida e não vale muito a pena fazer a ACC. Que eles já ficam habilitados para moto. Já ficam habilitados para moto. Uhum. Mas então, ciclomotor precisa de habilitação e capacete, emplacamento, né? Todas aquelas regras. Aí a gente se assemelha muito à motocicleta. Uhum. E no caso da bicicleta não precisa nem de habilitação, apesar dela chegar a 32 km por hora. Não precisa de habilitação. Agora, vamos pensar juntos aqui. 32 km por hora é uma velocidade muito elevada. Sim. Para você ter ideia, eu estive na Conferência Mundial de Segurança Viária da ONU, essa que faz a cada 5 anos para rever as metas de redução, né, de acidentes, que queremos chegar à metade, né, no final da década. E uma das principais questões lá é que o mundo baixa o limite de velocidade em via urbana para 30 km para os veículos. Imagine que nós estamos permitindo que a bicicleta chegue a 32. Uhum. Alguém numa bicicleta a 32 km por hora nessa velocidade, aí o próximo dessa velocidade, está correndo um seríssimo risco, no caso de uma queda, uma colisão, né? Então é muito importante que as famílias trabalhem com, principalmente os adolescentes, evidentemente os adultos também, que muitas vezes extrapolam ainda essa velocidade, porque o risco é grande. Então, pode chegar a 32, mas não vale a pena. Aí o risco é muito grande, porque essa velocidade, uma colisão, uma queda, pode ser fatal. Isso. Lucas, e onde circula a bicicleta elétrica? É na via, é no calçadão, é na ciclovia? Então, a bicicleta ela vai respeitar as mesmas regras da bicicleta, né? O que a própria resolução diz, que a bicicleta elétrica ela se equipara às bicicletas. Então, a circulação correta dela é na ciclofaixa ou na ciclovia. Tá bom? Fernando, eu acho muito importante destacar aqui que a gente percebe que muitas pessoas acabam comprando o veículo de acordo com a aparência dele. E quando na realidade não é a aparência que vai definir o que o veículo é. E sim, como o Givaldo bem explicou, vai ser a potência ou a velocidade dele. Então muitas vezes a gente acaba olhando um ciclomotor que ele tem pedal, ele aparenta ser uma bicicleta, mas ele tem 1.200 watts. Então ele tem 1.200 watts. Com esses 1.200 watts, ele pode atingir uma velocidade acima de 32 km por hora, e isso daí vai causar o quê? Vai estar sujeitando aquele condutor, né, a todas as regras do ciclomotor. Ou seja, tem que andar de capacete, tem que estar com tudo certinho. Exatamente. Bom, Givaldo e Lucas, eu já tenho aqui algumas participações, né? E pegando o gancho aí da velocidade, é a participação do Marcelo. Ele disse que algumas bicicletas elétricas passam de 32 km por hora. Eu não sei, existe o controle disso, do que é importado? A gente tem visto no mercado aí, o Lucas é mais experiente nisso, né? Porque ele participa das abordagens e verifica em loco, mas a notícia que a equipe nos dá de bicicletas estão chegando com velocidade potencial acima do 32, mas com uma trava para funcionar até 32. Uhum. Isso é uma novidade para a gente e ainda isso não está muito claro de como que a nossa fiscalização, né, o batalhão de trânsito, que funciona também como o agente de trânsito do Detran, né, nós somos grandes parceiros, como é que a gente vai tratar essa situação. Esse assunto todo de bicicleta elétrica, ciclomotor, esse é um assunto muito novo, estamos falando da micromobilidade, né, isso no mundo inteiro é muito importante, a gente precisa criar um ambiente para que essa micromobilidade aconteça, ela é sustentável, porém
a nossa preocupação é que as regras sejam cumpridas no sentido de proteger a vida das pessoas. Eu falei aqui da velocidade, Fernanda, até da bicicleta de 32 quilômetros, dá uma queda, uma colisão, mas deixei de falar aqui o risco de atropelar um pedestre. É uma outra participação dessa, de um ouvinte que diz que volta e meia se assusta. O pedestre pode ir a óbito, as bicicletas são mais pesadas, né? Muitas vezes são conduzidas com mais uma pessoa atrás, então o peso do equipamento é somado ao peso de quem está ocupando o veículo, e um atropelamento aí é gravíssimo. Por isso o uso nas calçadas depende das prefeituras, porque as calçadas não são da regulação do trânsito. Existem as chamadas calçadas compartilhadas. Quando as prefeituras autorizam, pode haver circulação, mas em regra o uso dessas bicicletas elétricas nas calçadas não é o mais indicado, porque a calçada pertence ao pedestre. E quando estiver na calçada, aí o limite de velocidade muda. Ele não pode ultrapassar 6 quilômetros, meia dúzia de quilômetros por hora. Então ele tem que baixar muito a velocidade justamente para poder conviver com o pedestre ali na calçada. Então, muita atenção, que essa velocidade máxima de 32 pode até ser executada quando a bicicleta está na via, né, pública, que ela tem que andar ali na margem direita da via, ou na ciclovia, ou no acostamento, também é possível, mas aí pode chegar aos 32 km por hora. Agora, quando estiver na calçada, a velocidade máxima é 6 km por hora para proteger o pedestre que está ali, e a calçada pertence ao pedestre. Uhum. Lucas, quer comentar? Tenho mais perguntas aqui para vocês. Pode fazer. Acho que nada muito relevante a acrescentar. Somente em questão da fiscalização, sempre que abordamos, né, esse tipo de veículo com condutor, fazemos a solicitação da nota fiscal, verificamos a questão da potência, até mesmo na própria bateria do veículo, né? No indicador de velocidade, o limitador de velocidade que ele tem que ter também, é obrigatório que a bicicleta elétrica tenha um indicador de velocidade e um limitador de velocidade. E é a partir daí que a gente vai enquadrar o veículo como sendo uma bike elétrica ou um ciclomotor. Excelente. Olha, o Gledson enviou algumas perguntas muito pertinentes, tá? E que é o que a gente vê no dia a dia. Primeiro, qual é a lotação? 1 ou 2 ou 3 pessoas? Existe limite nas legislações? Olha, a bicicleta seria o condutor dela, né, com até uma pessoa, em assento específico. Ok. A outra dúvida, posso então andar nas calçadas? Divaldo, você chegou a mencionar isso. Como, Fernanda? Desculpa. Você chegou a falar de que algumas prefeituras permitem calçadas. Algumas prefeituras, quando preparam determinadas calçadas, né, mais amplas, em local de grande circulação, costumam fixar o que a gente chama de uso compartilhado. E aí autoriza que essas bicicletas elétricas, assim como os equipamentos autopropelidos, que são os patinetes, né, aqueles outros veículos, possam compartilhar a calçada com o pedestre. Limitada a velocidade a 6 km por hora. Em calçadas onde isso não está regulamentado, aí cria um vácuo, sabe? A gente não tem... Mas aí essa competência vai ser mais da prefeitura mesmo, porque ela é responsável pelas calçadas. O que observa aqui é a velocidade. Entendi. Está na calçada é 6 km. 6 km na calçada. Tem que ter um marcador de velocidade, porque ele vai ter que seguir no máximo 6 km. Posso atravessar na faixa de pedestre com a bicicleta elétrica? Em cima dela, não é recomendável. O ideal seria o quê? Descer da bicicleta e passar ela empurrando, que para todos os fins, você carregando a bicicleta, né, empurrando ela, você vai estar se equiparando a um pedestre. A faixa de pedestre justamente é para o pedestre. Qual é a mão da via? É a mão do carro para a bicicleta? É a mão do carro.
A via no sentido no mesmo sentido que o carro faz. Idade mínima para pilotar tem? Bicicleta não. Ciclomotor tem que ter 18 anos e habilitado. A bicicleta não. Aí vai de um entendimento da família, né? Que deve observar o tamanho da criança, o tamanho da bicicleta, a velocidade que ela chega e fazer a aquisição de acordo com que ela garanta a proteção do seu filho. Preciso respeitar os semáforos ou passo porque sou bicicleta? Tem que estando na via pública, tem que respeitar todas as regras. Semáforo, vai seguir como segue os veículos. Onde estacionam? Em vagas de bicicletas ou vagas de moto? Em vagas de bicicleta, Fernando. É porque ele se equipara a bike de todas as maneiras, né? O que a própria resolução do CONTRAN fala é isso. Ela está equiparada a uma bicicleta normal, né? Uhum. Bom, não para de chegar pergunta, viu, gente? Estou tentando resumir aqui, ó. Ciclovia tem limite de velocidade? Sim, de competência da própria prefeitura, como o Givaldo estava explicando mesmo. Assim como a calçada 6 km, Givaldo, para ciclovia, ciclofaixa, qual é o limite? Não são os 32? Olha, a ciclovia também é de gestão da prefeitura. Vai ser a velocidade que ela fixar. Né? Uhum. E se ela não fixar essa velocidade, aí como é uma via própria para a bicicleta, então, teoricamente, ela pode exercer a velocidade autorizada. Entendido. Ó, eu vou pedir a Givaldo e o Lucas que fiquem comigo, vou só dar aquela paradinha tradicional para o repórter CBN e a gente volta continuando com as perguntas e respostas. Repórter CBN. Segunda-feira, 31 de março de 2025. O governo federal publicou uma resolução no Diário Oficial de hoje que autoriza o reajuste máximo de 5,06% no preço dos remédios. A decisão é da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O índice corresponde à inflação medida pelo IPCA em 12 meses encerrados em fevereiro. As farmácias já podem repassar o aumento. A elevação pode ser dada de uma vez só ou parcelada ao longo do ano. A média dos reajustes vai ser de 3,83%, o menor patamar desde 2018. Cada preso federal custou à União R$40 mil em média no ano passado. A informação é da Secretaria Nacional de Políticas Penais, que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A despesa total das unidades federais passou de R$210 milhões em 2024. Cerca de 190 milhões foram usados para bancar os salários de funcionários da administração penitenciária e prestadores de serviço. O restante do valor foi gasto com alimentação, aluguéis, suprimentos e manutenção. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu escolheu um ex-comandante na Marinha para chefiar o Serviço de Segurança Interna de Israel. O anúncio foi feito hoje pelo gabinete do premier, mesmo depois da Suprema Corte do país ter suspendido o pedido de destituição do atual diretor da agência até o dia 8 de abril. A Justiça atendeu a recursos apresentados pela oposição e por uma ONG. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,79% aos 130.853 pontos. O dólar está em leve alta de 0,01%, cotado a R$ 5,76. O euro vale R$ 6,22, baixa de 0,12%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 501, FM 92,5 MHz. Vitória, Espírito Santo. Na internet, cbnvitoria.com.br. Em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Vitória. Apresentação, Fernanda Queiroz.
10 horas e 35 minutos, estamos aqui de volta, CBN Vitória desta segunda, hoje 31 de março de 2025, e eu estou ao vivo com o Tenente Lucas Gabriel Lourenço, ele é chefe de comunicação do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar aqui no estado, e com o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira. E a gente fala sobre bicicletas elétricas. No primeiro bloco, discutimos aqui o que prevê a legislação, a necessidade ou não de emplacamento, de carteira de habilitação, equipamentos necessários, o que diferencia uma bicicleta elétrica de um ciclomotor, né? E vocês estão mandando perguntas do dia a dia de todo mundo que se depara e muitas das vezes também se assusta, né? Com a velocidade empregada pelos condutores. Muitas vezes muito jovens, né, Givaldo e Lucas? E que precisam de ter uma consciência maior de que o trânsito também tem os seus pedestres, né? Exatamente, a gente percebe. Muitos jovens, adolescentes, têm se popularizado aí como um veículo até de circulação para escolas, né? Então, um alerta aqui, a equipe do Detran, a nossa equipe de fiscalização, as agências municipais também têm verificado em portas de escola muitos alunos, adolescentes conduzindo ciclomotores. E as operações são constantes aí e muitas vezes os ciclomotores têm que ser recolhidos ao pátio, porque não tem nem o registro, o emplacamento e tal, mas a gravidade aí do risco para criança e adolescente. Uhum. Bom, vários dos nossos ouvintes aqui me perguntam qual é a punição para quem não cumpre o que a legislação prevê e como que vocês controlam isso? Então, Fernanda, vamos lá. Lucas é o homem de fazer infrações aí, ó. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Fernanda. Então, essa questão dos ciclomotores, né? Quem não cumpre a legislação, foi o que eu falei. Às vezes a pessoa acredita que está comprando uma bicicleta elétrica, mas na realidade ela está conduzindo um ciclomotor. Então, ela teria que estar cumprindo todos aqueles requisitos que um motoqueiro, né? Um motociclista cumpre, que seria o quê? A primeira, CNH categoria A, está com o veículo emplacado, licenciado certinho, está conduzindo ele na via e não na ciclovia ou ciclofaixa. São algumas coisas que a gente percebe que acaba acontecendo. As punições, além da questão da infração de trânsito, né, a multa, a apreensão do veículo, o recolhimento dele ao pátio, também existe a questão criminal, que muitas vezes as pessoas acabam não percebendo que elas podem estar incorrendo, né? Por exemplo, um pai que foi lá, comprou esse veículo e entregou para um menor de idade. Ele pode estar respondendo pelo crime do artigo 310, que seria o de entregar ou confiar a direção de um veículo a alguém inabilitado. Seria um filho, por exemplo, né? Então, isso daí é um crime de trânsito. A pessoa pode ser punida por esse crime, 6 meses a 1 ano de detenção. Entendeu? E o próprio condutor também, que é inabilitado, às vezes é maior de idade, mas é inabilitado, está conduzindo esse veículo, veio se envolver num acidente, ou conduziu ele, por exemplo, na ciclofaixa, gerando um perigo de dano aí para algum pedestre. Ele também está incorrendo no crime, artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Entendeu? Então, assim, as punições, elas variam tanto da esfera administrativa como a esfera criminal. Uhum. E a fiscalização, ela está sempre atenta a esse tipo de situação, esse tipo de cenário, né? Sempre que estamos realizando fiscalizações próximas à ciclovia, ciclofaixa, paramos esses veículos, verificamos se de fato eles se tratam de uma bicicleta elétrica ou de um ciclomotor, para poder estar enquadrando direitinho, de acordo com a legislação. Entendido. No caso da bicicleta elétrica, não tem muito o que fiscalizar, a não ser a velocidade, não? Exatamente. Aí, se for uma bicicleta elétrica, como o Givaldo bem explicou, aí já não vai ser mais uma questão dessa fiscalização nossa, no sentido de verificar CNH, nem nada do tipo. Se estiver dentro da potência permitida e atingindo aquela velocidade máxima permitida, as orientações são as mesmas de a condução de uma bicicleta normal. Uhum. Tem um outro ouvinte aqui pedindo para o Givaldo voltar a explicar como é que é uma calçada compartilhada. Eu confesso, Givaldo, que eu nunca vi. Aqui no estado, eu também não sei se tem calçada compartilhada, mas em muitas cidades existe, onde se permite a circulação de pedestres e bicicletas. Mas eu citei aí como uma possibilidade, porque isso depende da prefeitura, né?
Mas isso é marcado no piso? Quem é bicicleta, quem é elétrico, quem é pedestre? No piso fica quando tem a ciclofaixa, né? Ah, ok. E quando é só a calçada compartilhada, tem a sinalização vertical. Aí tem todo um alerta, né? Para que o ciclista respeite. Tem uma outra dúvida aqui, Lucas, do Alex. Bicicleta não tem seta, a elétrica? Seta não é um item obrigatório, não. Tem que ter sinalização noturna. Não, mas a seta não, de fato. Não está aqui nos itens obrigatórios, não, da bicicleta elétrica. Uhum. O Márcio aqui defende que... O ciclista tem que acenar com a mão. Com a mão. Ele tem que fazer a sinalização de segurança, né? O Márcio é um defensor aqui de que todo mundo devia ser emplacado, porque aí você consegue multar. Sobre o emplacamento, inclusive no caso dos ciclomotores, os novos que têm saído aí a partir de julho de 2023, já saem com a nota fiscal adequada, com gravação de chassi, todas as condições para que a pessoa possa fazer com facilidade o registro para gerar o emplacamento e depois pagar o licenciamento e tudo relativo ao veículo. Os veículos que foram adquiridos antes, nem todos têm. Então, esse ano é o limite para regularizar, né, porque durante o ano de 2025 não haverá a cobrança do emplacamento. Mas, virando 2025, esses veículos terão que estar emplacados. O Detran aqui está fechando as mudanças de sistema, deve ofertar aí, no final desse primeiro semestre, provavelmente, a forma de fazer, para que haja aí o tempo das pessoas que necessitam regularizar. Existe um problema com aqueles que já não têm a nota fiscal, ou o veículo, o ciclomotor não tem a gravação de chassi, vai ter que tomar sua providência, vai ter que ter um laudo de engenheiro mecânico, enfim, tem umas providências aí em relação às pessoas que têm os veículos ciclomotores, estes para os quais é exigida habilitação, né? Capacete, enfim, né? Esses veículos, eles vão ter que passar pelo registro. A partir do fim desse semestre, a gente já está com o sistema adequado para fazer essa organização, já que a exigência começa em 2026. Uhum. Mas isso tudo é ciclomotor, né? Não é bicicleta elétrica? Não é bicicleta elétrica, ciclomotor. Tá. Só para não confundir aqui os ouvintes, né? Gente, a fiscalização, Lucas, é compartilhada com as guardas? Sim, as guardas municipais também participam, também fiscalizam. Tem muita gente aqui falando, achamos calçada compartilhada, pelo menos nossos ouvintes acharam, O Wellington disse que em Vitória, na Avenida Vitória, a calçada é compartilhada em frente ao Banestes. O Guilherme está me dizendo que tem uma calçada compartilhada na Curva do Saldanha, na parte superior. Que legal, viu? Então, em Vitória, ao que tudo indica, tem calçada compartilhada entre pedestre e bicicleta. Querem comentar? Isso aí, bacana. Estou vendo aqui, realmente, na beira-mar. Compartilhada, então, não tem a ciclovia ali, mas a bicicleta pode, a bike elétrica, a bicicleta pode andar junto com o pedestre, limitando a velocidade a 6 km por hora e redobrando a atenção, né? Isso. Porque o prioritário ali é o pedestre. O Franco está falando o seguinte, a bicicleta elétrica nem som tem, a gente se assusta quando ela se aproxima. Exatamente. É verdade. É isso aí, pelo motor ser elétrico, né, ele realmente não faz barulho, não. Igual uma motocicleta, nada do tipo. Por isso tem a exigência da campainha na bicicleta elétrica. Muita gente falando agora de calçada compartilhada. Que legal, olha, eles estão dando os próprios testemunhos aqui. O Gladson está falando que em Soteco tem uma avenida em construção,
E lá tem calçada compartilhada. Na Vila de Pescadores de Itapuã também, a parte mais alta, a calçada é compartilhada, por conta de ser estreita, não é isso? E aí... Geralmente, quando não há espaço para incluir a ciclovia, as prefeituras sinalizam e autorizam o compartilhamento, para permitir que a bicicleta possa circular com maior segurança, em baixa velocidade. É preferível, né, ter um espaço segregado do que estar, embora possa, mas estar ali junto com o veículo na faixa de rolamento. Entendido. Muitos aqui cobrando fiscalização. Lucas, quer falar um pouco? Como é que é a abordagem de vocês? Então, a nossa fiscalização ela ocorre diariamente. Às vezes, infelizmente, as pessoas às vezes não percebem, né, que até serem abordadas. Mas, de fato, assim, tanto as motocicletas como ciclomotores e bike elétricas também, né, para a gente poder conseguir enquadrar e verificar se de fato é uma bike ou um ciclomotor, elas são abordadas constantemente em todos os municípios da Grande Vitória pelo Batalhão de Trânsito, além das guardas municipais que também colaboram, né, com essa fiscalização. E eu queria que vocês falassem também sobre o risco de furtos e roubos de bicicletas, assim como, né, a gente também é alvo de celulares, agora tem um novo objeto de consumo aí, de controle dos assaltantes. Sim. Então, a gente tem percebido que tem aumentado. De fato, tem aumentado um pouco esse número de furtos, ou até mesmo de roubos, né? Porque é um bem de valor. Às vezes eu já vi algumas sendo vendidas por 9, 10 mil reais. Então, assim, isso acaba despertando o interesse. Ela, como não requer uma CNH, não requer um registro, então fica um pouco mais fácil desse infrator levar esse bem para um local um pouco mais distante, para poder revender, né? Então, a gente sempre orienta, as mesmas orientações que sempre damos para questão de aparelho celular, ou qualquer outro bem de valor que a pessoa carrega consigo, seria o quê? De início, se for estacionar, deixar sua bicicleta em algum local, investir num cadeado bom, prestar muita atenção para não circular em locais assim ermos, de iluminação baixa, a depender do horário, tomar muito cuidado para onde você vai transitar, que infelizmente a polícia não consegue estar presente em todos os momentos e, né, em todos os locais e em todos os momentos. Quer complementar, Givaldo? As bicicletas sempre foram alvo de furto e roubo, né? As bicicletas normais, sem propulsão. Agora, essas bicicletas elétricas, elas são de valor agregado muito maior, né? Uma bicicleta dessa está aí pela casa dos 10 mil reais. Então, ela passa a ser realmente foco e está se popularizando, né? O número é cada vez maior. Então, realmente é um risco, não só da própria bicicleta, mas da bateria, que em muitos casos ela é sacada com facilidade para facilitar o carregamento. Então, a gente tem notícias também de furto da bateria. Também tem um valor aí expressivo no conjunto da bicicleta. É muita atenção, né? Redobrar os cuidados, travamentos da bicicleta, e estar sempre acompanhado em locais de presença de pessoas, para que se evite. Mas é uma realidade aí que certamente a nossa equipe da segurança pública, né, tem reduzido indicadores em todos os níveis, também vai atuar se isso sair do controle aqui no estado. O governador acompanha isso pessoalmente. Entendido. Lucas? E as pessoas, né, Fernanda, orientar as pessoas, se vão comprar uma bicicleta desse tipo, uma bicicleta elétrica usada, exige uma nota fiscal, né, para comprovar que aquela bicicleta é lícita, né? Porque se eu comprei uma bicicleta, eu tenho a nota fiscal, aí eu vou vender para uma outra pessoa, eu quero um outro equipamento, enfim, eu não quero mais aquela, mas eu posso passar para a pessoa que vai comprar da minha mão a nota fiscal. Isso garante, a nota fiscal vai estar em meu nome, né? Isso garante a origem dessa bicicleta. Então, muita atenção, porque as pessoas que muitas vezes podem
se sentir atraídos a comprar uma bicicleta desse tipo mais barato, ele pode estar estimulando a prática de furto e roubo e até, eventualmente, havendo a descoberta, ele pode ser envolvido aí na investigação, né? Tem problema da receptação. Então, muita atenção, se for comprar uma usada, exige a nota fiscal. Lucas, para os ouvintes aqui que estão muito preocupados, né, com essa velocidade, quando há abordagem, a pessoa perde a bicicleta? A depender da situação, existem algumas situações no Código de Trânsito Brasileiro que, sim, que existe a apreensão, né? Principalmente a apreensão da bicicleta, na situação igual o Givaldo estava falando, que é o camarada que está transitando com ela na calçada, uma velocidade muito acelerada, ela pode ser apreendida, sim. Entendi. Mas é exceção, tá? É exceção. Mas quando você se depara, por exemplo, com uma bicicleta elétrica, né, fazendo estripulias lá no trânsito, vocês param e fazem um alerta, porque não tem como multar, né? Não tem CNH? Exatamente. Não tem, a gente vai orientar, vai estar pedindo para estar andando no local correto, né? Se, no caso, se ela não estiver na ciclovia, na ciclofaixa, ou no acostamento, numa via que não tem ciclovia ou ciclofaixa, a gente vai estar dando todas as orientações. Se puder enquadrar na questão de trânsito, aí sim serão tomadas medidas administrativas. Mas fora desse caso, na maioria das vezes, fica na orientação. Entendido. Ó, gente, queria agradecer, tá? Tanto a Lucas aí quanto o Givaldo por essa parceria, um tirar dúvidas. E não para de chegar a pergunta, viu, gente? Foi um prazer participar, viu, Fernanda? Apesar de toda a nossa atuação aqui, do Detran, né, do Batalhão de Trânsito, de forma a lidar com a fiscalização, as exigências, mas nossa preocupação é com a proteção à vida. Mas nós somos entusiastas desse modelo da micromobilidade, ele é sustentável, é bom para as pessoas, então não é da nossa atuação, não é nenhuma forma de inibir, criar dificuldades, mas regras mínimas terão que ser cumpridas para o bem de todos, não só de quem está conduzindo a bicicleta elétrica, mas já falamos aqui do pedestre, né, e tantos outros podem ser envolvidos ou perderem a vida ou sofrerem danos à sua saúde. Então, nossa posição é favorável, nós queremos que haja um bom ambiente para continuar crescendo como opção de mobilidade sustentável. É isso. Obrigada, gente. Bom trabalho, hein? Obrigado, Lucas. Um abraço aos ouvintes.